Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você assistir esse vídeo. Meu nome é Mari, para quem não me conhece. Eu sou psicóloga, a minha primeira formação foi em psicologia. Depois eu fiz uma formação em psicanálise. Trabalhei por alguns anos em um hospital, bastante tempo no meu consultório como psicóloga. Comecei meus estudos como artista plástica durante esse processo. Fiz a minha graduação na Guinhar e depois de algum tempo eu fui parar na educação. Sempre trabalhei com crianças no consultório e sempre acompanhei notícias de uma educação que fez sentido para mim, fazia sentido para mim. E há mais ou menos uns 7 anos atrás eu comecei a trabalhar como educadora. Atualmente eu sou educadora numa escola particular de Belo Horizonte, o CLIC, e sou coordenadora pedagógica em outra escola, Instituto Educacional Malamatiano. As duas escolas são escolas que abrangem educação infantil e o ensino fundamental, primeiro e segundo ciclos, até o 5º ano no Malamatiano. Estou apresentando, fiz aí então, a minha formação também em pedagogia. Atualmente estou fazendo um curso em neurociências e, assim como todo mundo, tive essa ruptura, na rotina de vida, nos planos, agora, em março de 2020, com a pandemia de Covid-19 e tudo que a gente tem vivido. Eu tô gravando esse vídeo com o objetivo de compartilhar alguns pontos relevantes, especialmente sobre educação, mas que durante a pandemia, a educação é meu foco principal. Mas assim como a gente faz num texto, agora a gente de alguma forma se comunica mais por vídeos e as pessoas têm feito lives e as discussões, as conversas e os aprendizados ainda não viraram texto, mas eu acho importante fazer referência, então eu estou produzindo esse vídeo depois de assistir muitas coisas, ler algumas. E eu vou colocar nos comentários o link, a referência bibliográfica ou videográfica, que me ajudaram a construir de alguma forma esse pensamento e que eu achei importante vir dividir com vocês hoje. Tem um vídeo da FENEP, que é a Federação Nacional das Escolas Particulares, que a partir de uma live, experiências da retomada de aulas em escolas do exterior. Tem vídeos do Paulo Foch, que é do Observatório da Cultura Infantil, OBESE, especialmente um dele com a Rita Coelho. Ciclo de encontro online, psicanálise com crianças em tempos de Covid-19. E uma referência da neurociência, que é a Carla Tiepo, que eu tive contato dentro de um curso que eu estou fazendo na PUC, de certificação profissional em neurociência, mas existem vídeos dela disponíveis na internet. Eu localizei um falando especificamente de neurociência e educação, no Colégio Siddhartha, e eu também vou colocar essa nas referências. E um vídeo da Hannah Arendt, do filme, um trecho, A Banalidade do Mal. Eu vou começar falando, me apropriando de uma metáfora da Julieta Jerusalinski, no ciclo de encontros online, psicanálise com crianças em tempo de Covid-19, em que ela faz uma metáfora. Na verdade, ela faz uma metáfora das situações clínicas, que ela tem vivido, com aquele momento que a gente está navegando pelo GPS
e a gente se perde, precisa sempre recalcular nova rota. Por que ela coloca isso, né? Assim, porque nós estamos em um período de incertezas. Em todo momento, a gente acha que sabe alguma coisa e, de repente, descobre que não há previsão de tempo de isolamento, por exemplo, que não há garantias em relação ao trabalho, não há garantias em relação à saúde, né? Então, todas as pessoas estão vivendo esse momento de desamparo do simbólico, né? Com o futuro incerto. E isso, ter um plano cotidiano, ter um planejamento mínimo, isso traz uma tranquilidade para as nossas vidas, né? A partir do momento em que isso nós não temos um período mínimo de estabilidade, nós temos adultos assoberbados, né? Adultos que estão aí o tempo inteiro correndo atrás de algo, né? E aí, quando a gente chega num ponto, isso tudo se desfaz e a gente precisa correr atrás novamente. É um pouco a sensação que a gente tem tido, por exemplo, também nas escolas, né? Ela fala do planejamento, do acolhimento do paciente, e esse planejamento nas escolas também é assim, né? Assim, de alguma forma a gente tem aquele início de ano em que todo mundo chega, em que todo mundo é acolhido, as transferências vão sendo construídas, os vínculos de afeto, e por mais que a gente vá replanejando isso, de alguma forma as coisas vão tomando um rumo, né? E esse período gera para o profissional um desgaste muito grande, né? Porque é o tempo inteiro eu tentando ler os sinais e construindo novos caminhos. Então, por isso, esse período tem sido muito desgastante para os profissionais da educação, assim como ela fez referência, né, aos profissionais da saúde mental que estão fazendo os atendimentos de maneira virtual. Esses adultos que estão aí assoberbados, de repente com isolamento social, se veem dentro de casa, isso também é uma coisa que ela colocou, numa casa com a qual eles não têm intimidade, né? Essa casa, a comida normalmente não era feita por esse adulto, né? A limpeza da casa também não. Então, o adulto se vê tendo que reinserir dentro da sua rotina, junto com todas as demandas de trabalho e demais demandas, essa aproximação com esse tipo de fazer, com o qual ele já não tem mais familiaridade. E as crianças passam a perceber essas tarefas que antes eram invisíveis para elas, né? Isso evidencia. Claro que ela fala aí de uma classe média, né? Da classe média até a classe alta, de alguma forma. Mas as crianças, essas tarefas eram feitas por pessoas, as crianças não viam enquanto elas estavam na escola, enquanto os adultos estavam trabalhando, e de repente está todo mundo ali tendo que se haver com isso tudo, né? O vírus, a pandemia, também atinge as pessoas de forma diferente. Tanto, por exemplo, do ponto de vista biológico e da saúde. Então, quem é do grupo de risco, normalmente tem sintomas mais graves e possíveis complicações. Mas não é só isso, né? As pessoas já têm conversado muito como a realidade social, a diversidade das realidades sociais e de acesso a conforto, até a tecnologia, tem sido limitadores, né? Para as pessoas nesse momento. Então, o acesso a conversar com o ente querido porque não tem internet, ou a ter acesso ao material da escola nesse momento para as crianças em situação de vulnerabilidade social, isso se torna mais evidente. Mas tem um outro fator, e aí do campo da psicologia, e que também envolve a educação, que é a idade dessas pessoas, porque de acordo com a idade dessas pessoas, elas têm ferramentas diferentes para se haver com o que elas estão vivendo, né? Então, uma criança bem pequena, um bebê, para uma criança maiorzinha, um adolescente e um adulto, cada um tem o seu recurso e sua ferramenta para elaborar o que está vivendo, né?
E é comum as pessoas fazerem a suposição de que os bebês, e aí os mais pequenininhos, né, e as crianças pequenininhas, elas não percebem, elas não entendem nada. Então, normalmente, as questões dessas crianças ficam subolhadas, né? Porque as maiores, de alguma forma, ainda dão conta de se fazer serem vistas. E essa suposição em relação às crianças e os bebês, de alguma forma, reflete na educação também, né? Porque há uma suposição na nossa sociedade, ou há uma não percepção da complexidade de processos e da importância da educação para as crianças nessa idade, né? Apesar disso estar nos documentos legais, apesar disso estar garantido na legislação brasileira, no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas de uma forma geral, a primeira coisa que se pensa nesse momento a educação para essa criança não se dá da forma como era antes, que é uma verdade. Existem limitadores significativos aí, mas isso não quer dizer que essa criança e essa família, então, né, porque dependendo da idade da criança, as ações vão ser mais diretamente com a família, não possam receber um suporte nesse momento. Ela fala disso em relação aos atendimentos da psicanálise, a Julieta, né? E a gente tem chegado nessa conclusão em relação à educação, né? Num primeiro momento, nós conversamos com as famílias e falamos, vamos fazer uma aposta, mas nós sabemos que, principalmente com as crianças menores, isso não vai se dar como ocorria ao vivo. Porque para essas crianças, o corpo, o toque, a voz é muito importante, né? Na psicanálise, isso fica evidente pelo desenvolvimento psíquico, emocional, afetivo desse sujeito, né? Que ainda não se separou do corpo do outro, e então esse corpo e essa voz e esse toque e esse olhar são índices muito importantes e sutis. E é exatamente por isso que a criança, mesmo que não entenda o significado das palavras que estão sendo ditas, ela consegue captar sentimentos, emoções, tensões, tons de voz. E isso sim afeta também essas crianças, e elas têm evidenciado isso, cada uma à sua forma, né? Às vezes aparece na alimentação, às vezes aparece na dificuldade para dormir, às vezes aparece numa agitação muito grande. E dentro da pedagogia, né, do estudo da educação, a gente sabe que as crianças pequenas, até 12 anos, e quanto menorzinhas mais ainda, elas precisam do concreto para que as experiências façam sentido, né? O virtual, o abstrato, ainda é um pensamento que não acessa essas pessoas. É importante a gente pensar se acessa os adultos também, né? Porque não há garantias, e mesmo que a gente consiga atingir pensamentos abstratos, a gente sabe, e construções e conceitos abstratos, a gente sabe que a vivência concreta e real continua sendo também muito importante para os adultos. Então, por mais que os adultos e crianças maiores consigam se haver com essa nova realidade com mais ferramentas, não quer dizer que ela também não tenha impacto neles, né? Então, ela fala dessa aposta, né, de que nós não vamos, essa responsabilidade ética, de que nós não vamos abandonar, né, esses sujeitos. E nesse momento eu queria fazer uma pausa da psicanálise e fazer um link com a neurociência. Porque a neurociência é uma ciência nova e que obviamente faz um link muito rápido com a psicologia, com a psicanálise, nos campos de estudo e saber, mas ela também faz um link com a educação. E é muito importante o conhecimento da neurociência no campo da educação. Por quê?
O que a neurociência ensina pra gente? Ela ensina que a emoção, que as emoções, que não é a mesma coisa de sentimento, né? Mas que as emoções, a valência positiva ou negativa associadas às vivências, são muito importantes no processo evolutivo das espécies. Isso lá no mundo animal. Quando chega na nossa espécie, esse sistema cerebral é associado ao córtex, e de alguma forma isso se torna mais complexo, mas as emoções, elas são balizadores da memória de comportamento, que não é uma memória relacionada ao raciocínio lógico, é uma memória relacionada a padrões de comportamento e de observação do ambiente, que muitas vezes você não tem consciência, mas eles estão operando nas suas escolhas. Então a Carla Tiepo cita o exemplo de um coelhinho que vai beber água, a fonte está seca e ele vai explorar o ambiente, procurar uma nova fonte, e ali, nessa nova fonte, ele é atacado por um predador. Ela fala que esse coelhinho, ele não tem a memória como nós temos. Então, ele não vai se lembrar desse fato. Esse coelhinho, então, toda vez que ele se aproxima desse lugar, ele não tem a memória como nós temos, mas toda vez que ele se aproxima desse lugar aonde ele foi atacado pelo predador, ele tem aquela sensação de que ali isso não me cheira bem. E ela inclusive fala que essa expressão tem muito sentido porque o olfato fica muito próximo desses locais cerebrais que fazem esse processamento desse tipo de informação. Então, o que isso fala para a educação? Isso de alguma forma formaliza, né? Isso a neurociência traz, revela, torna tangível, principalmente para algumas pessoas que têm dificuldade em aceitar isso, o que a educação já sabe tem muito tempo. Que educar não é depositar conhecimento sobre os sujeitos, que a educação é um processo muito mais amplo que isso, que forma o sujeito para coisas, para uma autonomia e para dar conta de tomar decisões éticas consigo e com o coletivo, né? Que lá no Piaget a gente encontra nos conceitos de autonomia moral, intelectual, e que a gente vem conversando sobre eles há muito tempo. E aí a neurociência vem contar isso, e isso é bem legal. Aí quando ela fala que não existe aprendizado sem emoção, ela faz um adendo que é muito importante. Que emoção não é gostar, emoção é valência negativa ou positiva, do tipo, isso me faz bem ou isso não me faz bem. E que não necessariamente as escolhas do nosso cérebro sobre o que nos faz bem, a valência positiva ou negativa, nem sempre ela é construída também através de hormônios e neurotransmissores. E isso muitas vezes reforça alguns comportamentos que não necessariamente são os mais saudáveis. Que a gente poderia dizer lá os sintomas, né? Assim, são ciências que estão dizendo de formas diferentes sobre a mesma coisa, né? Assim, então, o açúcar, por exemplo, ou um vício, né? Eu tenho um grande prazer quando eu faço consumo de uma determinada substância, mas essa substância não me faz bem. Mas toda vez que essa substância aparece, a memória afetiva, a memória emocional, né, não é afetiva, desse prazer faz com que eu tome aquela decisão. Então as crianças e nós mesmos precisamos refletir sobre as nossas escolhas, e a criança precisa da nossa ajuda para fazer isso. Então o adulto precisa ajudar a criança a equalizar essas valências, porque, por exemplo, e aí a Carla Tiepo e a Julieta Jerusalim, que chega num ponto que todos nós temos discutido ultimamente,
que são as telas, né? Então, por exemplo, a criança está em casa agora, ela tem acesso às telas, ela acessa o mundo pelas telas. Acessa a cultura, acessa as pessoas, acessa um momento de relaxamento, de distração. E que a tendência da criança é escolher, por exemplo, joguinhos ou aqueles vídeos com excesso de luzes, enfim, que de alguma forma deixam a criança hipnotizadas, porque esses vídeos, eles produzem um efeito de prazer que tal qual o açúcar para a criança, né? Assim, mas nós não podemos deixar a criança consumir só açúcar, porque a gente sabe que isso não é bom para ela, e o mesmo se dá dentro das telas, né? Assim, só que é uma disputa difícil, e aí a Julieta Jerusalinski fala para os psicólogos, mas para os professores também, né? E para a escola também. Porque a escola não tem, pelo menos não deveria ter, o objetivo de adormecer as mentes, como essas telas fazem. A escola e a psicologia e esses processos que querem desenvolver sinapses, desenvolver raciocínio, desenvolver pensamento, desenvolver emoções, elas deixam espaço para falta, elas deixam espaço para que o sujeito, para que aquela criança possa aparecer. Eu não posso preencher a criança de respostas, eu não posso preencher a criança de estímulos ao ponto de que ela fica adormecida, ela precisa produzir. Então a tela, ela tem que sair da tela e ir para o mundo concreto da criança. E como que isso acontece? Quando a criança brinca disso depois, reproduz isso depois. Então, por exemplo, a minha filha viu o vídeo de uma educadora, ela tem 2 anos, fazendo roda com o neném e trocando fralda do neném. Ela ficou depois trocando fralda do neném dela aqui. Ela fica depois reproduzindo as canções que ela ouviu, brincando delas concretamente, né? Então eu sei que de alguma forma aquilo produz um efeito, né? Assim, as crianças maiores comentam sobre o que elas escutaram, resolvem pesquisar um pouco mais, né? Então a gente sabe que não é fácil e não é a mesma coisa. Porém, a gente sabe também que a gente não pode abandonar essas crianças e esses sujeitos nesse momento, e que há muito o que se pode fazer, né? Assim, e nas crianças bem pequenininhas, os bebês, os desafios são maiores ainda, né? Porque eles ainda não entraram nesse simbólico como as crianças maiores. A minha filha, mesmo com os 2 anos, tá aí, né? Caminhando, brinca um pouco, mas o adulto e as crianças, mesmo que estejam no simbólico, colocar essa valência na educação, a valência do vídeo que vem da escola, do vídeo que vem da professora, tá muito em cima do adulto do que na própria criança, né? Nós precisamos ajudá-los a entender o valor da educação. E aí nós precisamos entender esse valor, né? Para além dos conteúdos. Então as crianças, eu fico pensando, né? As crianças que estavam em acompanhamento terapêutico, psicanálise, psicológico, de alguma forma estão sendo olhadas. E as crianças que não? Que tinham esses sentimentos acolhidos dentro da escola, mas agora não conseguem estar lá presencialmente. Que os pais tinham as suas dúvidas, os seus anseios acolhidos e orientados dentro da escola, marcando reuniões, né, conversando no portão, ligando, mandando um e-mail, e agora não. Então, será que porque não é possível fazer o ideal, se é que isso existe, né? Porque nenhum processo é perfeito, significa que não é possível nada? E qual é a expectativa dos pais, e a Julieta Jerusalinski fala disso, e das crianças, quando se liga uma tela? É ter esse espetáculo, né? E não é esse espetáculo que você vai encontrar, porque não é esse o objetivo do trabalho. Então a gente precisa também ajustar as expectativas e entender o objetivo de cada uma dessas coisas.
E aí, voltando às crianças menores, os bebês, né? A mediação da família, então, se torna mais importante ainda. E aí, a gente vive os desafios. A Julieta fala disso e o vídeo vai estar lá e vocês podem assistir. Eu não vou repetir, falo muito da palestra dela, porque eu achei muito boa, mas eu não vou repetir ela inteira. E aí, agora, eu falo a partir do vídeo do Paulo Foch, do Observatório da Cultura Infantil, e do FENEP, né? Essa responsabilidade do Estado em relação à educação com essas famílias e com as crianças, principalmente, me gerou um sentimento de que tem algo errado. Nós estamos vivendo um período em que as pessoas estão com dificuldades financeiras de manter as crianças na escola, e isso tem acarretado dificuldades financeiras para a sobrevivência das escolas. As pessoas ou estão cancelando matrícula, com muito pesar, porque pelo menos na realidade das escolas, né, que eu trabalho, mas às vezes é necessário, e eu fico pensando, ou não estão conseguindo pagar, e isso está sendo negociado, né, assim, mas as contas das escolas continuam precisando ser pagas. E aí? O que vai acontecer se essas escolas não conseguirem sobreviver? Porque o que a gente tem visto é que esse período é um período que tem se prolongado, né? Isso torna mais importante, mais relevante ainda o suporte a essas crianças e essas famílias. Mas as escolas, às vezes, estão tendo que tomar medidas como suspensão de contrato, redução de contrato, para conseguir, né, arcar descontos, enfim, que são necessários. E no FENEP, né, são colocados dados que a educação básica, por exemplo, atende 9 milhões de alunos, que desonera em 220 bilhões de reais o Estado, e que é muito importante para a economia, para o PIB. Se a educação por si só não for importante para quem estiver pensando políticas públicas, a gente tem a economia também aí nesse meio. E o que vai acontecer com essas crianças? O que vai acontecer com esses profissionais? O que vai acontecer com essas famílias? O que vai acontecer com essas instituições? E o que o Estado tem feito em relação a isso? De alguma forma, em alguns lugares, isso virou uma briga de quem assume a conta, se é a escola, se é as famílias, mas eu não acho que... E a gente tem tentado construir essas relações, né? De que isso, a escola e a família são parceiros na educação da criança e precisam construir as soluções juntos, né? Assim como ninguém nesse momento vai escapar disso sozinho, né? Não tem como eu correr lá para frente e olhar para trás e falar, tchau, fica vocês aí com a sua pandemia que eu vou me salvar. Não existe isso, nós somos um coletivo e é isso que a gente tenta ensinar para as crianças o tempo inteiro na escola, né? Assim, que elas estão aprendendo. E elas aprendem pelas nossas ações. Então, eu tenho tentado contato com pessoas, espero conseguir. Se você souber, se você tiver meios da gente acessar esse estado, né? No ensino infantil, é o município que tem essa responsabilidade, né? Nós precisamos fazer ações políticas para salvar a educação, para salvar as crianças e entender que não é porque não é possível passar conteúdo para essas crianças que a educação não é importante. E entender que mesmo para as mais velhas, o mais importante agora não é o conteúdo, é dar ferramentas para viver os desafios, elaborar o que elas estão passando. E é claro, no meio disso o conteúdo está aí, porque é matemática, português, história, geografia, está no mundo. Está nas coisas, e é por isso que a gente pensa a educação através da construção de conhecimento feito pela própria criança. A criança não é um sujeito passivo, a criança não é um sujeito alheio, e a criança não pode ser esquecida por ninguém.
E essa fala me lembra da angústia das famílias nesse momento, né? Especialmente em relação ao tempo que nós podemos dedicar à criança no meio disso tudo, né? Assim, e a gente tem conversado com as famílias sobre a inserção das crianças na rotina de casa, né? Isso pode parecer às vezes utópico, até para as pequenininhas, mas faz muito sentido, né? E traz uma leveza para o nosso dia a dia. Então, brincar enquanto se cozinha, né? Cozinhar, preparar um alimento, ser uma atividade, lavar uma receita, dobrar a roupa que sai da máquina, lavar, passar pano na casa. Meus filhos adoram passar pano na casa, né? Isso pode trazer uma leveza para o adulto, um apaziguamento desse sentimento. Fora que isso é um índice para a escola, é uma possibilidade também para a escola de fazer parte dessa rotina também de uma forma mais leve, porque a gente sabe que não tá fácil, mas a gente sabe também que é uma responsabilidade ética que a gente tem com as crianças. É isso, eu agradeço a atenção de quem ouviu até agora. Qualquer coisa, estou à disposição. Se souberem de algo que possa nos ajudar, tiverem indicações de vídeos, vamos trocando e construindo juntos. Um abraço.